O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, quando Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Ele veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. O Papa Francisco, há alguns anos atrás, estabeleceu que o terceiro domingo do tempo comum fosse celebrado por toda a Igreja como o domingo da Palavra de Deus. E, portanto, nossa reflexão deveria se voltar sobre a importância da Palavra de Deus na nossa vida. Sobre, mais do que isso, o lugar que a Palavra de Deus deve encontrar no nosso coração. A Palavra de Deus, que não é um livro de história de coisas passadas. A Palavra de Deus, que não é um livro antigo, arcaico, desatualizado. A Palavra de Deus, que é como cantamos no refrão do Salmo, é Espírito e vida. A Palavra de Deus, que é alimento para o nosso coração, alimento para a nossa caminhada espiritual. A Palavra de Deus, que é uma mensagem de amor de Deus para cada um de nós. Amados irmãos, com a invenção dos aplicativos de mensagem, surgiu também um novo motivo para reclamarmos uns dos outros.
Quantas pessoas ficam chateadas quando nós não respondemos às mensagens que nos foram enviadas, ou quando vemos aquela mensagem e logo em seguida não respondemos. Quantas pessoas reclamam do vácuo que algumas costumam deixar às outras. Algo muito mais grave acontece do ponto de vista espiritual. A Bíblia é uma mensagem de amor de Deus para nós, e nós abrimos tão pouco, e nós não temos a coragem de mergulhar na imensidão do infinito amor de Deus que aquela mensagem nos revela. Como seria bom que nós tratássemos a palavra de Deus, talvez com igual cuidado como nós tratamos as mensagens humanas. Com a mesma pressa que temos em responder às mensagens humanas. Quiçá respondêssemos nós, com este mesmo entusiasmo, a mensagem de Deus. O Evangelho de hoje nós encontramos duas partes. A primeira é uma introdução. A primeira é quase um prefácio que o evangelista coloca no início do seu texto, explicando o motivo pelo qual também ele resolveu escrever os acontecimentos que se realizaram entre nós. O evangelista coloca a sua motivação para que Teófilo possa verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. E logo nos chama a atenção, quem seria este Teófilo para o qual o Evangelho é endereçado? Quem seria este Teófilo que fez com que o evangelista escrevesse as palavras do Evangelho? O nome Teófilo, ele é composto por duas palavras gregas, Theos e Philos. Theos é Deus e Philos é amigo. O Evangelho é escrito para o amigo de Deus. Quem sente-se amigo de Deus, sente-se como que meta do Evangelho. Sente-se como que modo pelo qual o Evangelho foi escrito para você, para mim, se formos também nós amigos de Deus. Aliás, o Evangelho nos torna amigos de Deus, porque nos coloca a par dos sentimentos de Deus. O verdadeiro amigo é aquele que compartilha o sentimento do outro, é aquele que entra na vida do outro, é aquele que faz parte da história do outro. E nós fazemos parte da história de Deus, e Deus faz parte da nossa história quando nos deixamos interpelar por sua palavra de amor, quando nos deixamos tocar pelo seu Evangelho, ou seja, pela sua boa nova. E a segunda parte do Evangelho é Cristo que retorna do batismo, Cristo que vai à sua cidade e se depara com a palavra de Deus. E ele faz a leitura do livro do profeta Isaías, o profeta que fala sobre ele. E ele anuncia aos ouvintes e anuncia a cada um de nós, anuncia que nele as palavras do Antigo Testamento se cumpriram. Que em Cristo, o que antes era profecia, agora é realidade.
que nele, na sua pessoa, a palavra de Deus se torna hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Alguns domingos, nós vimos que no momento do batismo do Senhor, os céus se abriram e o Espírito Santo, em forma de pomba, pairou sobre ele. E do céu uma voz: Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Pobres no Evangelho, muito mais do que uma categoria social, muito mais do que alguém que tem poucos ou quase nenhum meio para sobreviver. Pobres é uma atitude interior, é uma atitude do coração humano que não se considera possuidor de tudo, mas se considera diante de Deus como um necessitado, como alguém que depende em Deus de tudo, para tudo. E é para eles, e é para cada um de nós, que devemos ter um coração pobre, que devemos ser pobres em espírito. É para nós que o Senhor anuncia a sua boa nova. E a boa nova que Cristo anuncia ao mundo e anuncia a cada um de nós, aqui reunidos hoje nesta manhã, é que Ele nos ama. Que Ele nos ama ao ponto de dar a sua vida para que cada um de nós encontre a vida plena. A boa notícia, a boa nova, o Evangelho que o Senhor anuncia, é o Evangelho que liberta dos poderes das trevas, dos poderes do mal. Antes de Cristo e, portanto, antes do nosso batizado, nós éramos escravos do pecado e da morte. Mas porque Cristo venceu a morte, nós fomos libertados. Nós fomos recriados para uma vida de verdadeiros filhos. E quem é filho não é escravo, é livre. Enviou-me para anunciar aos cegos a recuperação da vista. Muito mais do que a vista física, Jesus nos recupera a vista espiritual, nos faz enxergar a realidade sob a perspectiva de Deus. E quando alguém enxerga a realidade não sob a perspectiva humana, mas segundo a ótica de Deus, a realidade adquire um novo sentido. Até mesmo o sofrimento, até mesmo a tristeza, até mesmo a dificuldade, vista sob a perspectiva de Deus, se torna para nós instrumento de salvação, se torna para nós caminho que nos aproxima de Cristo. A cruz, vista sob a perspectiva da fé, não é morte, mas é vitória e ressurreição. A cruz é instrumento de salvação para aqueles que têm a coragem de olhar para ela segundo a perspectiva de Deus. E para proclamar um ano da graça do Senhor. Cristo anuncia o tempo favorável. Cristo anuncia o verdadeiro Kairós de Deus, o tempo que nos é favorável, o tempo para a nossa conversão, o tempo da bondade e do amor de Deus, onde cada um, com coração sincero, pode perceber que Deus é amor e que existimos tão somente
para responder a este infinito amor de Deus. Cada ação nossa, cada gesto, cada atitude deve ser uma resposta a este infinito amor de Deus. Amados irmãos, hoje, no domingo da Palavra de Deus, cada um renove o compromisso, mais do que isso, renove a concepção da necessidade de redescobrir a Palavra de Deus como Espírito e vida. Cada um deve fazer propósitos concretos e factíveis para que a Palavra de Deus assuma o centro da minha vida. Começando por colocar a Palavra de Deus como centro do meu dia. Que tal se todos os dias nós meditássemos o Evangelho do dia? Que tal se nós começássemos a ler completo um livro das Sagradas Escrituras? Que tal se nós tivéssemos a coragem de meditar a Palavra de Deus para descobrir o imenso tesouro que ela é na nossa vida? Sem a Palavra de Deus, nós não poderemos chegar ao conhecimento de Cristo. Um dos grandes doutores das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, aquele que no século IV traduziu as Sagradas Escrituras para o latim, ele dizia: desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. E nós queremos conhecer a Cristo. Portanto, iniciemos por conhecer as Sagradas Escrituras. Amém.